Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre como agir nas horas de estresse. Você tem crianças que estão gritando, um segundo que tem uma diferença de idade pequena, podem estar de alguma maneira se estapeando, e isso está acontecendo pela quinta vez numa mesma manhã. E você tem a sensação, você sabe até, tem a ver com a briga que eu tive ontem com meu marido. Tem a ver com toda uma situação, raiva daquela ligação telefônica com a minha sogra, que eu não disse tudo que eu queria, aquele residual de irritação que ficou acumulado em algum espaço da casa, menos visível, e a criança está exorcizando isso. O que eu faço? Não dá para chamar alguém. Um recurso muito eficiente é Ho'oponopono. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigada. Eu te amo. Esse recurso foi criado por um psicólogo no Havaí. Havia uma penitenciária de doentes mentais e eles eram de altíssima periculosidade. E ninguém ficava, nem funcionário, ninguém ficava. Aí ele foi chamado, aceitou o cargo, que ninguém queria, mas ele deu as condições. Eu não vou ver nenhum preso. E ele pegava ficha por ficha e ficava o tempo todo falando isso. Porque esse princípio, veja bem, ele era um psicólogo numa penitenciária de doentes mentais. E o que ele fazia? Sinto muito, por favor, me perdoa, obrigada, eu te amo. Foi um sucesso ao ponto que a penitenciária acabou por falta de preso. Os funcionários passaram a ficar, todo mundo pedia as contas antes, era uma loucura total mesmo, né? E de alguma maneira tudo isso mudou. Esse é um poderoso recurso. É começar a tocar, ter um CD lá, existe até na internet, 8 horas de OM, bota OM. Queira ou não queira, a criança vai sentar. Você vai sentar, todos vão sentar. Nós temos uma errônea educação que entendemos o mundo como se fosse no século XVIII, no século XIX, na melhor das hipóteses. E todos os recursos que temos, que são extremamente eficientes, que são mudar a frequência. A gente diz, esse ambiente não está bom. Mas o que a gente está querendo dizer? A frequência não está sutil. A criança, ela detona quando sente que a frequência não está sutil. Ela grita, ela berra, ela não tem recurso, nenhum recurso. Ela segue o fluxo. E aí entra você no fluxo também. Lembra, volta. De alguma maneira, tenha sempre à mão esses tipos de recursos. Mas se você está em casa, deixa lá sempre engatilhado um OM, por exemplo. E é impressionante. Eu já tenho visto criança que eles vão ouvir o OM. Eles pedem, eles ligam, aí eles botam no peito, botam no bumbum, botam em um monte de lugares do próprio corpo, para sentir a vibração. Então,
e se diverte com isso, vira uma brincadeira. Depois também cansa, porque também não dura muito, mas o fato é que é impressionante. Eles percebem que aquela frequência muda. Sentimentos de medo, se eles se machucam, ajuda. Tudo é uma questão de frequência. Muda a frequência. A frequência do desespero é a pior frequência que pode existir. Isso é certo. Evite-a. Se você entra no desespero, você não raciocina mais, você não lembra mais do que pode ser criativo, você não sabe mais qual é a saída, qual é a solução. Passa a usar isto. E a mesma coisa é depois parar, que todo mundo está calmo, volta você mentalmente para o que foi que detonou aquela situação. O famoso caos perfeito. O que foi que detonou aquilo? O que foi que você não disse? O que foi que você está pensando? Nós sabemos que a gente tem em torno de 85 mil pensamentos por dia, 95% são negativos. Então, o que foi que você não disse? O que é que está voltando, que você está pensando? De alguma maneira, eles estão exorcizando para você. Eles são como se fosse a borracha d'água, jogando fora. Só que é uma maneira de jogar fora meio esquisita, porque quanto mais eles jogam fora, mais você, de alguma maneira, recebe na veia. E fica um caos. Lembra, muda a frequência. Mas eu tô no parque. Faz o Ho'oponopono. Alguém vai achar que eu sou doida. Dane-se. Quem está na confusão é você. O fato é que é possível. É possível. Ah, mas eu faço automático. Eu não estou sentindo. Também não tem importância. Não tem importância. Não se espera que você faça isso sentindo o tempo todo. Sim, porque aquele havaiano fez porque ele tinha anos de treino. Mas o fato é que funciona com qualquer pessoa. Faça, faça, faça. É lógico que na experiência humana, a raiva, a frustração, a angústia, o desgosto, são alguns pilares dos nossos problemas cotidianos. Não é porque você tem um filho pequeno que esses pilares saem. Eles estão aí. Só que não dá para esconder debaixo do tapete. Porque eles vão com os dedinhos deles, levantam o tapete e colocam tudo para fora. E estabelece o mais perfeito caos. Entenda. E depois vocês vão rir dessa história. Quando pensar que foi que fez, foi exatamente quando eu estava no auge do pensamento, descascando cenoura, e estava no auge do pensamento, eu bem que gostaria de esganar aquela pessoa. Pum, aí começa. Aquele momento que você pensou exatamente isso, começou uma confusão. Quando você foi abordar a confusão, você não se deu conta que você estava tomada por um sentimento de raiva. Então, quando você foi intervir, você não foi intervir com um sorriso no rosto. Você não foi intervir segurando carinhosamente. Você não se deu conta. Porque você ainda estava naquela frequência. Então, essa frequência, se você... Lógico que com o tempo você acaba mudando se você fizer essa segunda fase, que é voltar à história que possivelmente detonou aquela situação. Mas, por hora, tenta apagar o fogo mudando a frequência. A frequência, esse século, vai ser tudo. Se você gostou,
Compartilhe.